Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari Jai Shri Radha Vrindavana Chandra Ki Jai Shri Govinda Gopinath Madana Mohana Ki Jai. Primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual, Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Astotara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Também presto reverências ao meu mais amado Gurudeva, Shri Srimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaja. Presto as minhas reverências para todo o nosso Guru Parampará, Sucessão Discipular, para todos os devotos aqui presentes, para todos os interessados em vida espiritual. E ofereço essa aula de volta aos pés de lótus dessa grande sucessão discipular que quer nos trazer esse tesouro, né, da vida espiritual. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Enquanto vocês entram aqui, eu só vou mandar o aviãozinho aqui para os amigos, para avisar que eu já estou online. E se vocês tiverem amigos interessados em conhecer mais sobre a vida espiritual, podem mandar também, por gentileza. É sempre bom ter pessoas interessadas em vida espiritual aqui para trocar experiências, enfim, para somar, né? Então, como vocês sabem, eu já olho para vocês, tá? Eu só vou mandar os aviãozinhos. Como vocês sabem, nas quartas-feiras eu venho aqui fazer essa live para abrir um momento de estudos e nós estamos focando agora no Srimad Bhagavad Gita, essa grande escritura aqui, que é a essência de todo o estudo védico, de todo o conhecimento atemporal revelado nas escrituras mais antigas da humanidade. Então, eu venho aqui toda quarta-feira falar um pouco para vocês de tudo aquilo que eu escutei dos mestres lá na Índia sobre essa grande escritura. E eu tenho, naturalmente, começado pela introdução, para que a gente possa estabelecer um padrão, né? Estabelecer uma base de que tipo de estudo é esse, para quem ele é direcionado, o que você vai ganhar frequentando essas aulas aqui de quarta-feira à noite, qual que é a vantagem para você. Então, deixa eu só terminar de mandar aqui, que aí a gente inicia propriamente dita essa aula, tá bom? Se vocês tiverem qualquer sugestão, dúvida a respeito da vida espiritual, do Bhagavad Gita, de todo esse contexto que eu tô falando aqui, sempre sintam-se à vontade para mandar, tá bom? É sempre bom saber o que vocês estão pensando. Hare Krishna, sejam todos bem-vindos. Muita gente boa aqui, Regina, Catarina. Sonhei com você, Catarina. Juliana, Leal Carvalho, Yamuna, Hare Krishna. Só gente boa. Jéssica, sejam todos bem-vindos. Graciele também. Haribol. Bom, então, vamos só recapitular rapidamente o que nós falamos na semana passada pra gente seguir o estudo do Bhagavad Gita, né? Na semana passada eu comecei lendo para vocês alguns pedacinhos e falando também da introdução do Bhagavad Gita, como ele é ou como ela é, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E aí a gente falou sobre aspectos bem interessantes, né? Falamos por que Arjuna foi o grande escolhido para receber essa mensagem de Krishna, por que ele era qualificado para ouvir tudo isso. A gente falou também sobre as perguntas interessantes que ele fez para Krishna. E fomos guiando a nossa aula passada com base no processo, como conseguir o conhecimento espiritual. E a gente soube, desde a aula passada, que para você conseguir o conhecimento espiritual, você primeiro precisa identificar alguém que seja qualificado para te passar esse conhecimento espiritual. Porque professores de filosofia, nós temos muitos por aí. Mas o conhecimento que nós queremos adquirir aqui, ele não é um conhecimento racional, ele não é um conhecimento que vai satisfazer o nosso ego, o nosso intelecto, ele é um conhecimento para a alma. Então, na aula passada, a gente aprendeu quem é esse mestre espiritual, quem é essa pessoa a quem devemos dirigir as nossas perguntas. E o exemplo disso foi o próprio Arjuna. Ele perguntou as coisas para Krishna, ele não foi bobo, ele foi direto na fonte. E aí, na aula passada, eu li para vocês um versinho muito importante que é assim, ó. Tasmad Gurum Prapadyeta
Jigyasu Shreya Uttamam Shabde Parecha Nisnatam Brahmani Upashamashrayam, que diz assim, ó, portanto, não podemos obter paz verdadeira nem felicidade nesse mundo material. Uma pessoa que seriamente deseja a perfeição espiritual máxima precisa procurar um professor espiritual e abrigar-se nele. As qualificações desse professor são: número 1, ele realizou o conhecimento védico. Não é só assim, saber de cor. Ah, eu sei citar a Bíblia, eu sei citar o Corão, eu sei citar a Torá, eu sei citar o Bhagavad Gita. Não é assim. É um professor que tem conhecimento, ele conhece Deus, ele não só sabe, ouviu falar, ele tem conhecimento pessoal sobre Deus. Número 2, ele conhece a Suprema Verdade Absoluta. Número 3, ele não tem nenhum interesse na existência material. Então, quando a pessoa tem essas 3 características, além de não ter medo, além de ter total fé no Senhor, aí sim você pode investir o seu tempo, porque tempo é uma coisa muito cara hoje em dia, né? A gente tem muito conhecimento à disposição aqui no celular. Vocês estão no Instagram agora. Vocês podem mudar essa tela a qualquer minuto para adquirir conhecimento material, para adquirir conhecimento, sei lá, sobre medicina, sobre estética, sobre qualquer coisa. Então, já que a gente vai investir o nosso tempo em alguma coisa, nós precisamos seguir o exemplo do Arjuna e falar com pessoas que realmente possam nos satisfazer. E aí, a grande pergunta é: por que eu deveria investir o meu tempo em entender uma escritura de 5.000 anos atrás? Por que eu deveria ouvir alguém falar sobre essa escritura? O que eu vou ganhar com isso? Para que serve isso? Né? Então, eu preciso dar um chacoalhão aqui em vocês e em mim também, porque tudo que eu falo é mais para mim do que para qualquer pessoa. Eu preciso dizer aquela verdade que ninguém quer dizer, aquela verdade que dói, que incomoda. E é uma verdade que um grande santo, chamado São Francisco de Assis, colocou no meio de uma canção que ficou muito famosa em todas as religiões. Essa canção, ela é tão bonita que católico canta, evangélico canta, espírita, Hare Krishna, todo mundo canta essa canção. Que é aquela canção que ele diz assim: e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ele diz, como que é o comecinho da canção? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, né? E aí ele vai dizendo: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E ele vai falando nessa canção bonita várias coisas muito lindas que vai aliviando o nosso coração. Até que ele chega nesse ponto que eu quero muito falar com vocês. Oi, Genise, Hare Krishna, seja bem-vinda. Nayara também, Govinda Priya, Hare Krishna. Até que ele fala, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver mentira, que eu leve a verdade. Ele fala várias coisas que a gente adora ouvir. Porque todos nós queremos ser essa luz para as pessoas. Onde a gente chega, a gente quer dar alívio. Seja você de que profissão for, seja você pai, mãe, solteiro, casado, você quer ser o alívio para as pessoas. Mas aí, chega essa parte da canção que ele fala assim: é morrendo que se vive para a vida eterna. Aí a gente dá tão susto, né? Peraí, como assim? É morrendo que se vive. Então tem que morrer para viver. Eu já falei isso muitas vezes, isso mesmo, Graciele. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, né? Ele diz isso na canção. E eu já falei muitas vezes sobre isso pra vocês, sobre esse morrer para viver. E eu preciso dar esse chacoalhão de novo na gente aqui. Nós precisamos morrer para a vida material para nascer para a vida espiritual, porque senão a gente só tá perdendo tempo. Eu preciso dizer para vocês essa verdade incômoda. Por que nós nascemos? Claro que nós nascemos para conviver com as pessoas e aprender com elas. Nós nascemos na família que nascemos porque temos uma missão com essas pessoas mais próximas. Também temos uma outra missão com as pessoas que vão surgindo ao longo do nosso caminho. Mas essas coisas não podem nos distrair. Nós nascemos para a realização espiritual.
Senão, Jesus não tinha vindo aqui para fazer o que ele fez. Todos os santos que passaram por aqui disseram a mesma coisa. Mas parece que com a gente não é assim, né? A gente fala, ah, não, isso aí é para os santos, isso aí é para quem gosta de meditar lá na Índia, isso é para, sei lá, para gente que não tem muito o que fazer, isso é para isso ou para aquilo. Mas não, isso é para mim, isso é para você, isso é para nós. Porque nós somos seres humanos. Nós podemos questionar, peraí, o que eu tô fazendo aqui? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Qual que é o sentido disso tudo aqui? Por que existe tanto sofrimento se Deus é amor? Então nós precisamos morrer para essas dúvidas, para nascer para aquilo que realmente viemos fazer. E o instrumento mais recomendado, que está além de religião, que está além de cultura, que está além de qualquer aspecto material, é a canção do Senhor, Bhagavad Gita. Bhagavat, Senhor, Deus. Gita, canção. Que canção é essa? O que ele tanto canta nesse Bhagavad Gita que pode nos fazer morrer para as concepções materiais, para nos fazer renascer para a realidade espiritual? E por que eu falo tanto para vocês que é livre de religião e de cultura? Tem gente que fala assim, ué, Achuta, você tá dizendo para mim que esse conhecimento que você prega tá livre de religião e de cultura, mas você se considera Hare Krishna e usa um negócio no meio da sua testa. Como que é isso, então? Não tem religião? Claro que tem religião. Você não fala que você é Hare Krishna? Você não sempre usa algumas roupas indianas? Então por que tá além de cultura? Então eu preciso responder isso para você também, para que você entenda por que existe esse formato para apresentar esse conhecimento. Senão fica algo arbitrário. Tipo, então, esse jeito de se vestir, de falar e de ler o Bhagavad Gita está acima de todos os outros? Por que isso? Então eu gostaria muito, humildemente, de apresentar isso para que você entenda por que eu estou dizendo que eu não tenho religião, por que eu estou dizendo que mesmo me vestindo a indiana, eu não estou seguindo nenhuma cultura material. Porque esse conhecimento que eu tô te apresentando agora, que eu tô repetindo a partir do que eu ouvi lá na Índia, chama-se Sanatana Dharma. Eu vou escrever aqui para vocês verem como é simples essa palavra, ó. Vai estar nos comentários. Sanatana Dharma. Aí eu vou colocar aqui no primeiro comentário e vou fixar esse comentário para vocês verem essa palavra. Sanatana Dharma. O que é Sanatana? Sanatana significa sem começo e sem fim, aquilo que é eterno. E Dharma significa natureza, religião, tendência, tem vários significados. Mas o significado mais perfeito para a gente nesse contexto aqui é função. Aquilo que fazemos. Então, o que é o Sanatana Dharma? É o dever, é a função, é a atividade eterna da alma. O que a alma fica fazendo, já que a gente não nasce e a gente não morre, né? Porque que dia que eu nasci, que dia que eu vou morrer? Esse meu corpo aqui, de Amanda, de Achuta Priya, pode morrer um dia, vai morrer com certeza, o seu também, né? Os meus avós já morreram, por parte de mãe, né? Então, o meu avô paterno também morreu. Eu só tenho a minha avó agora. Então, eles morreram. Mas e agora? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com a alma deles? Qual que é a função da alma deles? Meus avós, por exemplo, viveram alguns anos aqui, muitas décadas, nesse planeta Terra, cumpriram algumas missões. E agora? Qual é a missão da alma deles que continua? Porque eu tenho certeza que só o corpo deles morreu, mas a alma deles não morreu. Então, se a alma não morre, se ela é eterna, o que ela fica fazendo? Como que é essa história de vida após a morte? Porque São Francisco de Assis falou, é morrendo que se vive para a vida eterna. Se existe uma vida eterna, como que é? Como que é essa vida eterna? O que a gente fica fazendo lá? Eu tenho direito de saber? Eu tenho que esperar morrer para saber?
Tem como eu ter certeza que essas informações estão corretas? Então, em nome disso tudo, de todos esses questionamentos, eu apresento para você o Sanatana Dharma, que é essa palavrinha, essas duas palavrinhas que estão escritas aí no seu primeiro comentário que você está vendo. O dever eterno da alma, a natureza eterna da alma, a função eterna da alma. E pode soar um pouquinho clichê, mas você já sabe muito bem o que é... Opa, quase caiu aqui. Você já sabe muito bem o que é essa função eterna da alma. A função eterna da alma é amar. Amar, simplesmente amar. Mas esse amor, ele não é o amor que a gente conhece aqui. Não é o amor da novela das 6, não é o amor da novela das 7, da novela das 9, não é o amor da novela das meia-noite, não é o amor material. Não é o amor romântico, não é o amor que espera sempre algo em troca, não é o amor que finge que é desinteressado, é um amor espiritual. E esse amor espiritual é a única coisa que pode nos satisfazer. A única coisa. Por isso, a proposta do Sanatana Dharma está além daquilo que é material. E muita gente pergunta assim pra mim, tá bom, Achuta, você tá dizendo pra mim que o Sanatana Dharma, a função eterna da alma, que é amar, está além de religião, está além de cultura, está além de tempo. Mas existe ainda uma forma através da qual você está apresentando esse conhecimento. Então, vamos lá. Que forma seria essa? Primeiro que eu sou uma pessoa do sexo feminino, eu tenho um corpo feminino nessa vida. Então, eu sou, nesse momento, uma mulher aqui falando com vocês sobre Sanatana Dharma. Eu tenho um viés do gênero feminino. Eu vou falar as coisas de acordo com a minha experiência do feminino. Aí você já pode dizer que a minha percepção do Sanatana Dharma está poluída pelo meu viés feminino. Você também pode me afirmar que a minha visão do Sanatana Dharma está poluída, contaminada por eu ser brasileira, por eu não ter nascido diretamente lá na Índia, ou por qualquer outra coisa. Você pode dizer que tudo isso está manchando a minha percepção do Sanatana Dharma. Mas aí, para responder esse seu questionamento, eu posso te dizer que o que eu estou te apresentando aqui está passando pelo meu jeito de falar. É claro, eu sou uma pessoa, eu tenho uma personalidade. O jeito que eu estou falando vai ter uma coisa minha, não tem como. Mas o conteúdo daquilo que eu estou passando para você tem uma pureza. Sabe quando você pega uma manga, uma mangueira, imagina uma mangueira bem linda, cheia de mangas super maduras. Quando essa manga cai direto na sua mão, ninguém tocou aquela manga, ninguém passou agrotóxico naquela manga, ela cai direto na sua mão e você saboreia. Da mesma forma, esse conhecimento espiritual, ele vai sendo passado de mestre para discípulo e assim por diante, até chegar na mão daquelas pessoas que querem entender quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, depois da morte, o que acontece, como que é essa história de vida após a morte, por que São Francisco de Assis falou essa história de morrendo que se vive para a vida eterna. Eu preciso entender tudo isso. Então, quando você recebe essa fruta do conhecimento divino a partir da mão das pessoas que, como a gente falou no comecinho da aula aqui hoje, conhecem Deus diretamente, entendem os aspectos filosóficos sobre Deus e não têm atração por nada material, ou seja, não se distraem com nome, honra, fama, reputação, dinheiro, pessoas, poder. Quando você recebe esse conhecimento limpo, puro, uma manga perfeita, assim, na sua mão, mesmo que eu seja mulher, mesmo que eu seja brasileira, mesmo que eu tenha várias outras características materiais, eu, por ser uma alma, posso saborear esse conhecimento e aí sentir esse gosto e falar, opa, esse gosto é interessante, é um gosto superior. É um gosto que me faz ter uma perspectiva diferente da vida e eu quero compartilhar, porque aquilo que é bom, a gente quer compartilhar, não é verdade? Então, o Sanatana Dharma é exatamente aquilo que todos estamos buscando.
independente de religião, independente de qualquer outra coisa. Eu preciso insistir nisso, porque é preciso haver um ponto comum para a humanidade, senão a gente vai estar perdido. E olha que interessante, o Sanatana Dharma, ele não fala assim, olha, você tem que vir para o meu grupinho, eu quero que você seja discípulo do meu guru, eu quero que você vista a mesma roupa que eu. Não, o Sanatana Dharma não quer nada disso. O que ele quer? O Sanatana Dharma, a função eterna da alma, quer que você seja o melhor católico possível, o melhor evangélico possível, o melhor muçulmano possível, o melhor brasileiro possível, a melhor mulher possível. Onde você está, seja você casado, solteiro, renunciado, padre, seja você freira, seja você sei lá o que, esteja onde você estiver, fica aí e agrega, soma, conecta a proposta do Sanatana Dharma. Então vamos lá, que proposta é essa? Essa proposta é que você entenda quem... Peraí, deixa eu botar aqui pra não cair. Vou colocar esse aqui, que aí não vai... Desculpa aí, a câmera tá caindo. Então, que proposta é essa? Que você entenda quem você é. Mas é entender quem você é, não assim, tipo, eu sou um professor, eu sou uma cabeleireira, eu sou uma mãe. Todas essas coisas fazem parte da sua identidade temporária. Eu vou voltar lá para o exemplo dos meus avós que já não estão mais aqui. O meu avô, ele foi comerciante, ele também foi um grande intelectual, ele fazia várias coisas interessantes durante a encarnação dele, ele teve várias profissões diferentes, mas a principal dele era o comércio. Ele lidava com muitas pessoas, ele lia livros diferentes para a época, ele trocava muitas experiências. Então, pode ser que um dia ele tenha pensado assim, poxa, eu sou um grande comerciante e um intelectual. Mas eu gostaria que ele entendesse quem ele é, até mesmo depois da morte. Agora que meu avô se foi, quem ele é? Esse entendimento, quando eu mesma tenho esse entendimento sobre mim, isso se chama autorrealização. Quem sou eu, além de ser uma tradutora, de ser professora, de ser guia de viagens na Índia? Quem sou eu, além de ser mulher? Quem sou eu, além de ter 30 e tantos anos? Quem sou eu? O Sanatana Dharma, o dever eterno da alma, a função eterna da alma, te traz essa proposta de você entender o seu valor além das coisas materiais. Eu vou falar um exemplo material, mas para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer. Porque sem falar essas coisas, não posso falar sobre o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita está aqui na minha mão, ó. Eu tenho a versão de Gurudeva, Narayana Maharaj, eu tenho a versão de Prabhupada. Olha aqui o tamanho deles. Eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre o Bhagavad Gita, mas eu não posso falar esse conhecimento sem que você entenda que conhecimento é esse e por que você deveria escutar sobre ele. Então vamos lá, vou te dar um exemplo material, mas aí você aplica a verdade espiritual, ok? Eu estava assistindo um seriado, eu não consigo me lembrar agora o nome, depois talvez eu me lembre e eu falo. Mas era assim, tinha uma cena desse seriado em que um homem tinha sido assassinado pela polícia. É um caso que aconteceu há pouco tempo nos Estados Unidos e eles retrataram naquele seriado. O cara tinha sido jogado no chão pela polícia, um homem negro, e o policial colocou o joelho em cima do peito dele e ficou naquela situação sem perceber que o cara estava realmente sufocando e acabou matando aquele homem. E aí deu uma grande repercussão, teve aquela hashtag Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, e teve todo essa comoção a respeito desse assassinato aí pela polícia americana. Aí tava mostrando que tinha acontecido isso no seriado, aí o cara falou assim pra esposa dele, acho que a gente também tem que ir pras ruas, nós somos negros também, a gente tem que se manifestar e tal. E aí eles foram pras ruas participar da manifestação, mesmo sendo em época de pandemia.
E aconteceu que esse homem viveu uma situação muito parecida. Ele foi até a polícia denunciar alguns manifestantes que estavam quebrando lojas. E quando ele falou, olha, tem fulano ali que tá quebrando uma loja, o policial olhou pra ele era negro também. O policial olhou pra ele e prendeu o cara, jogou ele no chão e botou o joelho no peito dele. Exatamente igual tinha acontecido dias antes. E era o que estava causando toda aquela comoção. Aí passou essa cena e tal, até que depois, esse mesmo homem teve a oportunidade de falar com um policial que agrediu ele ali naquela situação. E a mãe dele falou pro policial assim, você sabe quem esse menino é? Você sabe quem você agrediu? Você sabe em quem você colocou o seu joelho bem no meio das manifestações? O meu filho é marido de uma grande esposa. Ele é pai de um recém-nascido. Ele é um aluno de nota 1000 na faculdade. Ele tem um emprego. Ele é isso, ele é aquilo. Esse é o tipo de pessoa que você agrediu no meio das manifestações. E aí acabou a cena e trocou lá de assunto. E aí isso me deixou assim tão desconfortável, porque olha só. Ela pautou o valor daquele homem pela profissão, pelo status civil, pelo fato dele ser pai, pelo fato dele ser marido, pelo fato dele ter boas notas e pelo fato dele trabalhar. Ela disse que ele tinha valor por coisas materiais. Então vamos imaginar que fosse um mendigo que não tem família, que fosse dependente químico, que não tivesse nada, nem ninguém, nem trabalho, nem pra onde voltar. Vamos supor. Então, esse tipo de pessoa, você pode colocar o seu joelho em cima? Eu sei que esse é um exemplo material, eu sei que eu tô trazendo questões sociais, mas agora eu quero te mostrar que essas questões sociais, essas questões de você ter ou não ter coisas, elas não têm nada a ver com a espiritualidade. Você pode ser um Zé Ninguém, mas esse Zé Ninguém tem uma alma. E é isso que eu preciso resgatar em mim, em você, em todos nós. Todos nós temos uma alma, os animais têm uma alma, as pessoas ricas têm uma alma, as pessoas pobres têm uma alma, as pessoas que ainda não nasceram têm uma alma, as pessoas que morreram têm uma alma. Então, o Sanatana Dharma te traz essa proposta. Oi, Tafni, seja bem-vinda. Muito querida você. A Tafni disse, ela não mostrou a individualidade dele como ser e botou uma carinha de assustada. É isso mesmo, Tafni. A Tafni também tinha botado aqui em cima, agora que eu vi, a melhor versão de nós mesmos. Mano Morrini botou um coraçãozinho. Muito obrigada, viu? Para todos que estão comentando aqui. Isso me ajuda muito. Tá ruim aqui, né? Peraí. Aí, foi. Então, dá até um nervoso, né? De falar sobre isso. Mas essas questões externas, elas são temporárias. Hoje, eu tô trabalhando... Eu já fui terapeuta. Agora eu tô trabalhando mais como tradutora e guia. Talvez amanhã eu seja sei lá o quê. Então, essas questões externas, elas acabam com o tempo. Meu avô, ele foi um grande intelectual e ele foi um comerciante. Mas quem ele é agora? E é isso que o Bhagavad Gita quer te ensinar. Mas para você descobrir isso... Oi, Mukunda, seja bem-vindo. Para você descobrir isso, eu preciso que você, junto com tudo que você tem, com a sua bagagem como pessoa, aceite o Sanatana Dharma. Aceite que a função eterna da alma é amar, mas não é o amor da novela das 6. Não é o amor, Cezão, seja bem-vindo. Não é o amor da novela das 9. E aí, quando eu conto pra vocês o que o amor não é, a gente pode começar a construir o que o amor é. Então, vamos voltar aqui agora, especificamente. Oi, Gláucia, seja muito bem-vinda. Gláucia, a gente tem que ir pra Índia de novo, hein? Temos que ir pra Índia, sempre. Então, eu vou ler pra vocês aqui de novo
o primeiro mantra, que a gente sempre começa para falar a introdução do Bhagavad Gita. E aí a gente continua, tá bom? Deixa eu ver que horas são. Nossa, eu já falei muito, né? Vamos lá. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vastada Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, esse mantra diz o seguinte: eu estava imersa na mais obscura ignorância, mas através do archote do conhecimento, através da luz do conhecimento, meu mestre espiritual me trouxe a luz. Então, quando nós de fato entendemos que luz é essa, nós podemos iluminar a nossa vida inteira. E você não precisa deixar de ser católico, você não precisa deixar de ser hindu, você não precisa deixar de ser nada, você não tem que abandonar sua família, você não precisa mudar de emprego, fica exatamente onde você está e entenda o que é o dever eterno da alma, tá bom? É muito importante que a gente entenda o que é o Sanatana Dharma. Aqui na introdução da tradução do meu Gurudeva, esse livro aqui tá em espanhol, então se eu dar uma engasgada, é que o meu espanhol não é tão bom assim, mas a gente tenta, né? Então, aqui nessa introdução, porque eu li as duas introduções, de Prabhupada e de Gurudeva, para poder tirar um resumo e contar para vocês. E aqui, nessa introdução de Gurudeva, ele fala o quanto as pessoas estão perdidas aqui na humanidade, buscando felicidade em coisas materiais, e elas precisam de um grande incentivo. O que é esse incentivo? O incentivo para você fazer qualquer coisa na sua vida vem através do exemplo. Vamos lá. Suponha que você queira se mudar para os Estados Unidos. Você com certeza vai perguntar para alguém que já mora lá, ou que conhece alguém que já fez essa mudança, ou que qualquer coisa nesse sentido. Você precisa ter o exemplo prático de alguém que já tenha vivido essa experiência para você pensar, poxa, eu também quero morar lá. Eu acho que é difícil, mas eu também consigo, porque fulano conseguiu. Então, quem são os nossos exemplos na busca pela felicidade real? São as pessoas santas. Só que tem um problema com isso. Quando os santos passam a ser o nosso exemplo, aqui no Ocidente a gente é treinado para acreditar que o que os santos fazem é impossível para nós, meros mortais. Aqui no Ocidente, a gente acha que santo é uma palavra ruim, né? Tipo, fulana se fazendo de santa. O santo do pau oco. Aquele ali tá se fazendo de santo. Santo, a gente precisa reconfigurar o que é uma pessoa santa. A gente precisa entender que os santos vêm aqui, para esse planeta, não é para aparecer, pra gente botar eles no altar e a gente ficar olhando para eles e falando, nossa, Santo Antônio, nossa, São Francisco, nossa, são isso, são aquilo. Não, os santos vêm aqui para mostrar que é possível. Por isso que eles têm um corpo, por isso que eles têm um gênero, eles vivem em determinada época e eles mostram através do exemplo que a santificação é o caminho para entender quem somos nós. Se todos nós temos Deus no nosso coração, por que a gente tem tanto medo de falar sobre a santificação? Quando a gente fala em santificar-se, o que vocês pensam? Se alguém quiser compartilhar comigo, eu vou ficar muito grata. E eu posso nem ler o seu nome aqui no comentário também, para você se sentir mais à vontade.
Mas o que eu escuto as pessoas falarem é o seguinte: ah, esse negócio de ser santo não é pra mim. Porque aí eu não vou aproveitar a vida, eu não vou conseguir ser quem eu sou. Esse negócio de ser santo, assim, acho que deixa ou pra próxima vida, ou não é muito pra mim. Mas esse aqui é o nosso erro. Enquanto a gente não assumir que nós precisamos santificar a nossa vida, a nossa personalidade, a nossa percepção, a gente vai ficar achando que isso é coisa de gente velha, que isso é coisa de gente que não tem família, ou, sei lá, coisa de gente estranha. E aí esse conhecimento, ele bate na sua porta e você fala, ah, não, porque você tem preconceito. Então, vamos parar de ser preconceituosos com o Sanatana Dharma, com a função eterna da alma, e entender que a santificação do nosso ser é o nosso dever eterno. Enquanto a gente não se santificar, a vida não vai parar de mandar oportunidades para isso. Vamos lá, vamos começar com um exemplo muito simples a respeito dos primeiros passos de uma vida santa. Eu gostaria que vocês me falassem, por favor, assim, o que vocês pensam que é a qualidade de um santo? O que todo santo tem? Porque cada santo tem sua especialidade e tudo mais. Mas o que todo santo precisa ter para ser considerado santo? Vamos ver. Deixa eu voltar aqui, que muita gente falou. Vera, seja bem-vinda, Verinha, maravilhosa. Luciana, Lu, seja bem-vinda. Genise, já estava aqui, escreveu coisas lindas. Eu que agradeço você, Genise. A Tafini falou, eu acho que é desapegar dos nossos egos e nossos orgulhos. Muito bom. Transformar nossos pensamentos e crenças atrasadas. Sensacional. Você falou de ego. O que é ego, né? É a percepção de eu. Pensamento. O pensamento é um resultado do ego. E crenças também. Então, é esse o caminho mesmo. A gente precisa transformar os nossos pensamentos e crenças. Quando a gente fala em transformar algo, significa que a gente vai de um ponto A para um ponto B. Já que você falou de transformar, Tafni, transformar o que em que? Qual que é o ponto A e qual que é o ponto B para você? Vamos ver o que você tem para me dizer, se você quiser, é claro. Catarina diz que santificar é reviver a nossa natureza divina. Perfeito. A Gláucia me disse que para ela a característica de um santo é inocência e bondade. Nossa, excelente! Inocência e bondade. Fé, caridade, olha que legal. Oi, Renata, seja bem-vinda. Saudade de você também. Ah, como é que tá o povo aí de Goianésia? Graciele, ser santo é ir ao encontro da unidade e transbordar espiritualidade. J. Nardacione disse amar. Muito bom. Então, várias pessoas falaram aqui que os santos, eu vou ler de novo para vocês, tá? Inocência, bondade, fé, caridade, encontrar a unidade, transbordar a espiritualidade e amar. Vocês estão percebendo que tudo que vocês falaram aqui é relativo à alma, não tem nada que seja material. Então, para a gente se santificar, nós precisamos transcender o que é material em vida. Ninguém aqui está falando de se matar, de se esconder na caverna. A gente precisa fazer isso na vida diária. E aí nós poderemos ler o Bhagavad Gita. Aí nós poderemos ler e entender o que está sendo dito aqui. Entender o que é esse Sanatana Dharma. Então, essa característica que a Gláucia falou aqui, ó, inocência e bondade. A palavra inocência é uma palavra muito importante dentro desse contexto. Sabe por quê? Porque a inocência é algo que as crianças têm, não é? Se eu falo assim pro meu sobrinho, olha, amanhã o Homem-Aranha vem aqui visitar a gente, talvez ele acredite, porque ele é inocente. Ele tem essa simplicidade, sabe, dentro dele. Então, a inocência, a simplicidade, a ausência de hipocrisia é a principal característica de uma pessoa santa. E como nós podemos desenvolver esse tipo de sentimento ou de ação?
Já que a gente já é adulto, a gente já viveu muita coisa nessa vida, a gente já passou por situações assim muito difíceis em todos os aspectos, como desenvolver a inocência nesse sentido, se a gente já é machucado pelas experiências da vida? Então, essa é a proposta. É você aprender que por mais que você tenha sofrido, por mais que você tenha sido machucado, por maior que tenham sido as suas dificuldades nessa existência material, nada disso contamina a sua posição eterna, constitucional, que é a sua alma. Deixa eu ler aqui. Transformar a nossa necessidade de uma vida externa voltada para o material, o outro, e ir para dentro, para o eu divino e fundir com Deus na sua pureza. Então, o ponto A seria uma necessidade, uma vida voltada para fora, e o ponto B seria estar dentro, com o eu divino, né, a alma, e com Deus na sua pureza. Excelente. A Lu falou assim: abrir mão da vida de pecados para viver uma vida que agrade a Deus. Entrega de todo o coração, mente e alma. Permitir-se então ser preenchido das qualidades benéficas após purificar-se. A pureza é a força. Muito interessante, muito bom. Quando a gente fala de pureza, inocência, falta de hipocrisia, né? Essa simplicidade, o que nós estamos querendo dizer é justamente que aos pouquinhos, através da audição de informações como essa, e principalmente através do comportamento, eu não vou mais me julgar como uma pessoa que é de tal trabalho, de tal status civil ou social, que é ou não é mãe de alguém, que é ou não é do gênero feminino. Eu não vou mais me colocar como a cena do filme que eu contei pra vocês. Eu não vou mais me colocar nesses lugares materiais para me estipular algum valor. Eu preciso entender que, seja eu qualificada materialmente ou totalmente desqualificada, o reino dos céus será das crianças. Por quê? Porque as crianças, elas não têm profissão, elas não sabem o que elas vão ser quando crescer, elas não sabem nem expressar direito o que elas sentem ainda. Mas justamente por isso elas não se identificam com as coisas materiais. Então, em resumo, tudo que vocês falaram aqui pra mim hoje, cada um falou de um jeito diferente, mas todo mundo que eu conheço aqui, que são pessoas de diferentes contextos religiosos e espirituais, todo mundo disse a mesma coisa. Nós precisamos parar de nos identificar com o corpo material, com as características materiais que o nosso corpo ganha ao longo da nossa vida. Não precisamos abandonar as nossas qualidades. Se eu fiz uma faculdade, 2 ou 3, eu não preciso arrancar do meu cérebro esse conhecimento. Mas eu não posso acreditar que esse conhecimento é o que me dá valor. Esse conhecimento me agrega e me permite fazer muitas coisas. Mas o meu valor, ele é intrínseco. Desde que eu nasci, desde que eu estou aqui, eu tenho valor. Então, isso é o direito fundamental. Até no direito essa verdade está presente. Quando a gente vai estudar direito, é exatamente isso. Todo ser humano tem o direito de ser respeitado simplesmente por existir. Dentro do Sanatana Dharma, dentro dessa proposta do Bhagavad Gita, dessa canção do Senhor, também. Só que nós precisamos entender que ser uma alma espiritual está além de ser humano. Então, quando eu falo do nosso direito constitucional como ser humano, sou humano, eu tenho direito de ter todas essas facilidades. Mas eu preciso ir além do fato de ser humano. Eu sou uma alma espiritual. Eu estou ser humano agora. Eu nasci aqui como um ser humano. Eu tive esse grande privilégio de nascer na forma humana para poder questionar tudo isso. Mas eu preciso entender que eu sou muito mais do que um ser humano. E para eu recobrar essa consciência, para eu recobrar isso tudo que me é direito como uma alma espiritual, eu preciso
escutar essas palavras de quem consegue pegar a manga lá do pé e ir passando a manga sem machucar a manga, sem deixar cair no chão, sem dar uma experimentada. Não. São os mestres e discípulos, as mestras e discípulas que passam essa manga suculenta do conhecimento divino direto para nossa mão. Então, nossa, eu já falei bastante, né? Já faltam 10 minutinhos pra gente terminar o nosso horário de hoje. E eu queria, nesses últimos 10 minutos, falar um pouco pra você sobre o que vai acontecer amanhã. Amanhã é um dia muito... Opa, tem um negocinho aqui. Amanhã é um dia muito especial. Amanhã é um dia que se chama Ekadasi. É o 11º dia depois da lua cheia ou da lua nova. Não tenho certeza agora se é lua cheia ou lua nova. Se alguém souber, me diz aí, tá bom? Amanhã é o 11º dia depois da lua cheia ou da lua nova. Por isso que o nome dele é Ekadasi. Eka significa em sânscrito. E Dasi significa 10. Então, Ekadas, 10 mais 11. 11º dia. E esse é um dia muito especial para o Sanatana Dharma. O que é o Sanatana Dharma, de novo? É a espiritualidade real, além de religião, além de qualquer outra questão cultural. E para o Sanatana Dharma, a celebração do Ekadasi é muito importante porque quando você faz um pequeno ato nesse dia, é uma coisa muito pequena que eu vou contar para você. Se você faz isso amanhã, você limpa o seu corpo, você limpa a sua mente e você ganha a possibilidade de ter inteligência espiritual. Porque inteligência material, eu sei que todos vocês têm. Todo mundo tá aqui, tá acompanhando, né? Todo mundo sabe do Ekadasi aí, muito bem. Foi lua cheia e está indo para lua nova. Então foi depois da lua cheia, né? 11º dia depois da lua cheia. Quando você ganha a possibilidade de desenvolver inteligência espiritual, esses assuntos, essas leituras, elas se tornam naturais. Você consegue... isso entra na sua cabeça e entra no seu coração. E passa a ser parte de você. Então, amanhã, Ekadasi, tem uma ação muito simples. Eu posso contar a história do Ekadasi outro dia. Mas é o seguinte, amanhã é um dia que, por favor, não comam grãos. Se você fica sem comer grãos, só amanhã, a partir de hoje, meia-noite, você não faz nenhuma refeição com grãos. Arroz, feijão, macarrão, pão, nada que tenha grãos, milho, cevada, café, nada que tenha grãos. Você passa o dia amanhã sem comer grãos. Amanhã é quinta-feira. Aí você passa a quinta-feira sem comer grãos de nenhum tipo, em nenhum horário. Na sexta-feira, logo depois do pôr do sol, a partir ali de 6 e pouquinho, eu tenho que ver o horário direito. Quem quiser me manda mensagem dizendo a cidade que você mora, porque aí o cálculo é diferente e eu conto pra você. Mas quinta-feira você passa sem comer grãos. Sexta-feira você come um grãozinho no horário certo. E você, simplesmente por ter feito isso, vai limpar todos os seus karmas. Então, eu vou ver se eu consigo abrir. Pior que eu não tenho aqui. Mas me manda aí no direct quem quiser saber a história do Ekadasi de amanhã. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas eu li e eu vou contar pra você. Quem fizer esse jejum simples amanhã... Você pode comer frutas, você pode comer tapioca com queijinho, você pode comer batata assada, frita com óleo de girassol, não pode de soja porque tem grão. Você pode comer mandioca, você pode comer todos os tipos de castanhas. Então você não precisa ficar sem comer, mas você não pode comer grãos de jeito nenhum. Aí eu mando para você um texto explicando por quê, tanto cientificamente quanto espiritualmente, mas por favor, se você quiser entender o Bhagavad Gita, se você quiser viajar para a Índia, fisicamente ou espiritualmente, não consuma grãos amanhã.
Alex, meu querido, seja bem-vindo. Mário, seja bem-vindo. Tô acabando a aula, mas dá para vocês pegarem aí um pouquinho. Então, se você amanhã ficar sem comer grãos, mas principalmente ficar próximo de Deus, como fazer isso? Escutando aulas sobre Deus, louvores, orações, conversando sobre assuntos espirituais com as pessoas. Pega o seu terço, sua japa, seu rosário, pega sua mente, assiste um filme sobre uma coisa boa, espiritual. Mantenha-se perto de Deus e não coma grãos, de jeito nenhum. Se você amanhã, aproveita, gente, porque limpa o corpo, é bom que faz um detox. Além de limpar o seu corpo, vai limpar os seus pensamentos. Faça, eu garanto, 900%, é maravilhoso. O Ekadasi muda vidas, ele limpa todas as negatividades, ele limpa influências de inimigos, ele limpa muita coisa que a gente não tem ideia. É um dia que o próprio Deus criou para facilitar a nossa vida. Ele sabe, gente, que não é fácil viver aqui. Ele sabe que a nossa mente é conturbada, que as coisas não são fáceis da gente entender. Então o Ekadasi acontece mais ou menos de 15 em 15 dias. E amanhã, disse para mim que pausou, voltou. Falar do Ekadasi não é para qualquer um, né? Por isso que até a internet caiu. Oi Marcela, seja bem-vinda, que bom ver você aqui. A Marcela falou, aqui no Nordeste o Ekadasi está sendo hoje. Muito bom. Legal. A Vera falou sobre a questão do café, né, Vera? Pois é. Essa coisa do café, porque a gente brasileiro, né? A gente tem mesmo esse hábito de tomar o café todos os dias. Mas eu realmente acho que vale a pena você deixar o café um diazinho só, tá? Porque o efeito do Ekadasi é muito profundo. E esse Ekadasi de amanhã, ele é muito poderoso. Daqui a 15 dias, no dia 26 é amanhã, eu vou postar pra vocês aqui na semana que vem, tá? Vai ter um outro Ekadasi daqui a mais, na verdade, 16 dias, né? Contando com amanhã, que se chama Pandavanirjala Ekadasi. É um Ekadasi que, se você cometeu algum erro nos outros Ekadasis, se você teve que tomar um cafezinho, se você teve que fazer alguma coisa, você pode redimir esses erros, entende? Tamanho é o efeito desse Ekadasi, sem ser o de amanhã, daqui mais 15 dias. Mas vamos começar com o de amanhã, fazendo o Ekadasi de amanhã. Não consuma grãos, não consuma pão, macarrão, arroz, feijão. Consuma só batata, mandioca, frutas, castanhas, leite, iogurte, suco, essas coisas. Mas não consuma grãos amanhã. Júlia Gorski, maravilhosa, seja bem-vinda. Estou falando do Ekadasi, poderoso. Então, amanhã é dia de jejuar, mas jejuar não é só uma ação física, ok? Jejuar com o corpo é a parte mais simples, mas a gente precisa jejuar os nossos sentidos materiais. Então amanhã, leituras espirituais, estar perto de Krishna. Vamos combinar, se vocês quiserem, a gente até faz uma live amanhã para poder abastecer o nosso Ekadasi. Eu posso ler para vocês amanhã o significado do Ekadasi, né? Eu vejo um horário aqui e aí eu posto aqui nos stories para vocês saberem, tá bom? E quem quiser saber mais os aspectos científicos do Ekadasi, por que é assim, será que é crendice, será que é só mais uma ladainha, manda mensagem para mim que eu vou mandar para vocês um texto completo sobre o que é Ekadasi, por que fazemos, como fazer, o que não fazer. Mas eu garanto que para vocês compreenderem o Bhagavad Gita, a gente precisa fazer esse tipo de jejum para limpar a nossa inteligência, para limpar toda a nossa percepção e os nossos próprios preconceitos materiais. Senão a gente escuta o Bhagavad Gita como se ele fosse simplesmente mais uma escritura que quer nos converter. Sendo que, na verdade, não tem nada para converter em ninguém. Todos nós já somos servos eternos de Krishna. O que a gente precisa fazer é limpar quem a gente acha que é. Esse é o nosso trabalho aqui. Então, para encerrar, que já são 9 horas em ponto, para encerrar, eu vou só mostrar para vocês aqui
esse trechinho que eu tinha falado pra vocês que eu tinha separado, tá? Só um pouquinho que eu vou achar aqui pra vocês. Olha só que legal. Deus, isso aqui tá na introdução, página 29, tá bom? Diz assim, ó, Deus nunca sugere algo que seja inviável. Eu vou repetir. Deus nunca sugere algo que seja inviável. Neste mundo material, para manter o corpo é preciso trabalhar. De acordo com o tipo de trabalho, a sociedade humana é dividida em 4 classes. Aí eu vou pular essa parte e depois eu explico para vocês. Deus, portanto, diz para Arjuna que ele não precisa se afastar do seu trabalho, mas enquanto está envolvido em seu trabalho, deve lembrar-se de Krishna, Deus. Se enquanto luta pela existência, ele não adquire a prática de lembrar-se de Deus, então na hora da morte, ele não poderá lembrar-se de Deus. O Senhor Chaitanya, Deus, também dá esse mesmo conselho. O que ele diz? Ele diz: Kirtaniya Sadahari. Todos devem sempre procurar lembrar dos nomes de Deus. Santificado seja o vosso nome, não é isso? Os nomes de Deus e o próprio Deus não são diferentes. Logo, a instrução que Krishna dá é: lembre-se de mim. E o preceito do Senhor Chaitanya é: devemos sempre cantar os nomes do Senhor Krishna. Não há diferença, porque Krishna e o nome de Krishna, Deus e o nome de Deus, não são diferentes. Na plataforma absoluta, ou seja, na realidade espiritual, não há diferença entre referência e referente. Portanto, temos que adquirir a prática de lembrar-nos sempre do Senhor, 24 horas por dia, cantando seus santos nomes e moldando as atividades da nossa vida de modo a podermos sempre lembrarmos dele. Ok? Então, por hoje ficamos por aqui. Nós cobrimos mais uma grande parte aqui da introdução do Bhagavad Gita. Acredito que na próxima semana a gente termina a introdução e já entra no primeiro verso. Então, quem quiser já ler, leia o primeiro verso para a gente poder já conversar mais sobre isso. Quem não tem o Bhagavad Gita, me manda mensagem que eu mando para vocês em PDF. Lembre-se de seguir o Ekadasi amanhã. Pode me mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre o Ekadasi, que eu tenho muito material também, tá bom? Muito, muito obrigada a todos que escreveram, que participaram, que mandaram aí suas boas energias. Mário Henrique, Graciele, Genise, Jane, Darlon. Muito, muito, muito obrigada. Nath, Newton. Perfeito. Muito obrigada por todos vocês aí. Eu vou terminar cantando um pouquinho do Mahamantra. E a gente se vê na próxima semana ou se vê aqui nas mensagens para quem tiver dúvidas sobre esses assuntos, ok? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Ótimo Ekadasi amanhã e vamos nos falando. Hare Krishna, muito obrigada. Radhe Radhe.